Maranata, meus irmãos, tudo bem? Falem aqui comigo. Vamos meditar sobre o reino de Deus? Vamos lá. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Bom, Apocalipse, capítulo 2, versículo 29, diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, vamos começar pela questão da natureza. O Espírito Santo é divino, ele é Deus. Quando a gente fala Deus, em geral, na fé cristã, a gente acaba fazendo alusão ao Pai. Mas, na verdade, Deus, e aí vem daquele conceito de Elohim, do hebraico, que está no plural, é uma comunidade de três pessoas vivendo harmonicamente de forma perfeita. O Pai, o Filho e o Espírito. O Espírito faz parte dessa comunidade. Então, o Espírito tem natureza divina, o Espírito é Deus. Mas ele não é só Deus. Ele é Deus e pessoa. Você viu aqui que a gente leu em Apocalipse que ter ouvidos ouça o que o Espírito diz. Então, há uma proposta de comunicação. Então, eu posso me relacionar com o Espírito Santo como pessoa. Vamos ver também 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, que diz assim: A graça de Jesus Cristo, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Então, há uma proposta, comunhão, ou seja, uma relação. O Espírito Santo que propõe essa comunhão, não só entre os santos, mas entre os santos e Deus, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a gente pode se relacionar, na verdade, a gente deveria se relacionar com o Espírito Santo como uma pessoa, dentro desse contexto da comunhão. E ele também é consolador. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 14, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui Yeshua está falando que ele vai ser assunto ao céu, né? Que já estava perto da ascensão de Cristo ao trono, aos céus. E ele falou que não ia deixar os discípulos órfãos. Rogaria ao Pai para que ele enviasse um outro consolador. Então, o Espírito Santo é esse outro consolador que ele está falando. Mas consolado o quê? A gente ficaria sem Cristo até que ele voltasse. Então, nesse consolo, há o fato de que, em meio a tudo que a gente vai passar, em meio às dificuldades da vida e até em meio à grande tribulação, o Espírito Santo nos consola com um clamor maranata, com um clamor de que o Rei irá voltar, o Rei estará entre nós, Deus descerá com a nós, Jerusalém estará entre nós. Não mais choro, não mais dor, as lágrimas serão enxugadas e viveremos com Ele para sempre. Então, ele nos consola o fato de que o que vemos aqui não é o fim da história. Há mais a acontecer. O Rei voltará. Vamos ler também Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá de tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo é o guia perfeito. A gente pode caminhar sem ele. Caminhar sem ele é basicamente caminhar no escuro. Ninguém consegue andar no escuro de forma correta. Então, o que Yeshua está falando? O que Jesus está dizendo? O Espírito Santo é o guia que vocês precisam para caminhar dentro da verdade, ou seja, dentro da realidade, dentro do conhecimento de Cristo, dentro daquilo que foi proposto para que a gente andasse o caminho de Deus, que é Cristo, só dá para andar com o Espírito Santo. Então, se a gente quer andar na verdade, se a gente quer andar dentro daquilo que nos foi proposto, dentro da realidade de Cristo, só com o Espírito Santo. Ele é o guia que, se a gente andar atrás, se a gente andar segundo aquilo que ele nos orientar, nós vamos trilhar o caminho que nos foi proposto. Nós vamos trilhar o caminho de conhecimento de Cristo, a abandonar a ignorância e sermos iluminados pelo Espírito para conhecer mais a Cristo.
Vamos ler também Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16, que diz assim: Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, quer dizer, Pai. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Bom, glória a Deus. O Pai nos adotou. Mas como é que isso fica afirmado? O selo. Quem é o selo de testemunha de que isso realmente aconteceu? O Espírito. Então, se alguém foi adotado, se alguém se arrependeu dos seus pecados, confessou Jesus como Senhor, confessou Yeshua como Senhor e se entregou a esse senhorio, então o Espírito Santo é o selo de testemunha que vai testemunhar na vida dessa pessoa que ela foi adotada por Deus. Vamos ler 1 João, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Então, além dele testificar, além de ser testemunho de que nós realmente somos adotados, ele também nos permite experimentarmos a realidade que está dentro do fato dessa adoção. Então, nós podemos entrar na realidade de Deus, na realidade da adoção e experimentar disso de forma prática. A gente consegue tocar, viver aquilo que está disponível para quem foi adotado por causa do Espírito. Então, ele testifica e nos dá acesso a essa realidade da adoção de filhos por causa de Cristo. Vamos ler também Lucas capítulo 11, versículo 13, que diz assim: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Ou seja, Deus liberou a realidade do Espírito Santo para os filhos. Então, quem pode experimentar a realidade do Espírito Santo? Quem pode ser imerso nessa realidade? Quem pedir. Porque se nós, sendo maus, conseguimos dar boas dádivas, o texto fala, que dirá o Pai? O Pai não tem essa maldade. O Pai não tem essa coisa má que a gente tem da natureza corrupta. Ele pode dar o Espírito Santo para quem pedir, ou seja, ele pode nos colocar dentro dessa realidade do Espírito Santo, desde que a gente busque isso. Ele liberou essa realidade, então está acessível a nós. Agora, tudo bem, está acessível a nós, então glória a Deus, eu vou buscar. Pensa, é importante que você entenda o que acontece. Diego, você está dizendo que eu não tenho que buscar o Espírito Santo? Não. Na verdade, não estou dizendo que você não tem que buscar. Sim, mas é importante que você entenda o que acontece nessa história. Pense bem se você quer entrar nessa realidade. Depois que a gente experimenta do Espírito Santo, não tem mais volta. Então, eu vou experimentar do Espírito. Se eu não gostar dessa história de ser filho de Deus e tudo, vou procurar outra coisa, vou procurar segmento religioso qualquer, eu vou procurar um outro tipo de crença e tudo. Já era. Não existe nada que se compare ao Espírito Santo. Uma vez experimentando a realidade dele, a gente não se encaixa mais em lugar nenhum. Então, uma vez tocado pelo Santo Espírito, nós ficamos estragados para qualquer outra coisa que possa existir. E toda vez que o Espírito Santo vem e toca a nossa vida, ele propõe mudança e transformação. Isso inclui coisas que a gente não quer que ele mude. Isso inclui mexer em coisas que a gente não quer que ele mexa. Então é importante que a gente entenda que uma vez nós nos lançando para viver essa realidade do Espírito, ele vai propor uma realidade de mudança, de transformação. Diego, você está dizendo que eu tenho que pensar e refletir sobre isso? Sim. Por quê, irmãos? Porque, por vezes, a gente não tendo conhecimento disso, a gente aborta várias situações de transformação que o Espírito Santo propõe. Porque a gente achou que a gente ia viver coisas místicas,
coisas sobrenaturais e ignora que uma dessas coisas sobrenaturais é a transformação. Então, ótimo, quero ver a realidade do Espírito Santo. Sim, então esteja pronto, porque ele vai mudar o que não tem nada a ver com Cristo e ele vai transformar o que não tem nada a ver com Cristo para trazer as realidades de Cristo para esse lugar. Isso implica transformações às vezes muito bruscas e difíceis de serem feitas, que causam desconforto, às vezes causam dor, para gerar Cristo em nós. Se nós queremos a realidade do Espírito Santo, nós temos que estar com o coração disponível para isso, para que as transformações aconteçam e a gente não venha abortar o processo. Vamos orar? Pai, nós te pedimos, porque Yeshua disse que o Senhor daria, o Senhor nos permitiria experimentar essa realidade do Espírito Santo se nós pedíssemos. Nós queremos ser cheios, repletos, plenos. Nós queremos ser batizados nessa realidade. Nós queremos mergulhar, ser imersos no Espírito Santo. Nós não queremos somente que Ele viva dentro de nós queremos mergulhar nele. Ele é o guia fiel. Ele é o consolador perfeito. Ele é testemunha perfeita. Ele é o transformador. Ele é aquele que fala ao nosso interior. Ele é aquele que transmite as realidades de Cristo, aquilo que vem de Cristo, aquilo que está em Cristo a nós. Sim, mas nós sabemos que ser imersos no Espírito Santo significa que nós vamos ter que abraçar uma transformação. Nós vamos ter que abraçar todas as mudanças que Ele vai propor. Hoje nós decidimos, queremos isso. Nos ajude a não abortar o processo que o Espírito Santo vai propor diante de nós. Nos ajude a não abortar tudo aquilo que Ele vai propor, que Ele vai colocar diante de nós, que Ele vai colocar dentro de nós. Porque nós queremos ser transformados para a glória do Senhor em Cristo. Mais de Cristo é o que nós desejamos. E só o Espírito Santo para nos levar a mais de Cristo. Nos imerge, nos mergulha nessa realidade do Espírito. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.